Como construir autoridade mesmo começando do zero? Eu sou a Duda, tenho 19 anos, sou empresária e já estive em muitos lugares, assim, de pessoas renomadas. Já estive em ambientes muito bons e isso me ajudou muito na minha construção de posicionamento e também na percepção de autoridade que eu transmitia. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês um assunto bem sério que eu não vejo praticamente ninguém falando sobre isso dessa maneira. Muitas pessoas ficam tão preocupadas com construir autoridade, demonstrar autoridade. Nossa, eu preciso mostrar para as pessoas, preciso mostrar para o mundo, para o meu cliente que eu tenho autoridade, que eu sou autoridade no que eu faço. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um blazer, vou passar um batom legal, vou andar elegante, vou falar com calma, vou melhorar minha oratória, porque tudo isso transmite autoridade. Quer saber de uma coisa? E a verdade? A verdade é que você precisa parar de se preocupar com a sua autoridade e começar a se preocupar mais com o seu posicionamento, porque a autoridade, ela se conquista e o posicionamento se constrói. É o seu posicionamento, se ele estiver bem alinhado, bem estruturado e de acordo com quem você realmente é, que vai transmitir confiança para o seu cliente, que vai fazer o seu cliente querer comprar de você, não a sua autoridade. A sua autoridade, ela vai ser representada quando você começar a fazer o seu trabalho, quando as pessoas começarem a te recomendar, quando o seu cliente receber de um amigo próximo dele uma recomendação para fechar com você. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu já passei por essa fase de achar que eu só estaria passando autoridade se eu estivesse com determinado tipo de roupa, andando alinhada como as mulheres que eu admirava, por exemplo. Até que eu me dei conta de que eu admirava muitas mulheres, muitas profissionais sérias e respeitadas, mas cada uma tinha a sua individualidade. As que eu admirava eram mulheres autênticas, que tinham a sua própria individualidade, que tinham o seu próprio estilo de falar, o seu próprio estilo de se vestir, o seu próprio estilo de vender, o seu próprio estilo de trabalhar. E aí que eu entendi que o posicionamento de valor e autêntico vale muito mais do que essa autoridade que muitas pessoas ficam criando na internet. E por experiência própria também, por conhecer muitas pessoas que fingem ser alguma coisa na internet e no offline não são nada daquilo, ou então constroem uma imagem na internet e quando você vai conversar com a pessoa é completamente diferente, eu te digo, isso não é o que vai te fazer vender e isso não é o que vai sustentar a sua imagem. E outra coisa, é óbvio que eu não vou chegar aqui num momento que eu estou falando de um assunto sério com vocês, estou dando uma aula sobre posicionamento e vou começar a falar como eu falo com os meus amigos, por exemplo, ou vou começar a me comportar, me vestir, me posicionar da forma que eu sou quando eu estou numa roda de pessoas mais íntimas, de pessoas mais próximas. Todo mundo tem várias skins, mas isso tem a ver com congruência com o seu ambiente. É uma coisa que eu vou falar nesse vídeo também. Isso não significa que eu vou chegar aqui na internet e ficar tentando passar uma imagem de uma mulher super séria, uma mulher corporativa. Eu já tentei ser aquela mulher da roupa elegante, do salto Scarpin, da calça alfaiataria completamente alinhada com uma blusa elegante em cima. Eu não sou essa mulher. Eu uso calça alfaiataria, eu uso salto Scarpin, mas eu não consigo me olhar no espelho completamente com roupa corporativa e me identificar, porque eu tenho 19 anos e querendo ou não, eu ainda tenho aquela coisa da jovialidade, sabe? Eu ainda me atraio por roupas mais joviais e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu não quero mais passar uma imagem de parecer ser mais velha. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso. Eu não quero passar essa imagem de uma mulher mais velha só porque eu acho que é isso que vai vender, porque é isso que gera autoridade. Não. E você também não deveria querer isso. E não importa a sua idade, você pode ser jovem, você pode ser um adulto de 30 anos, que também é jovem, tá? Só pra deixar claro. Tenho várias amigas de 30 anos que são super jovens. Você pode ter a idade que for, mas você não precisa necessariamente ficar se preocupando em construir uma autoridade que o seu mercado julga correto. Até porque, quando você ousa se diferenciar do seu mercado, é nesse momento que você conquista os seus fãs mais fiéis. E é nesse momento que você conquista os seus melhores clientes. Quando você escolhe ser você mesmo, se posicionar da forma que você julga correta e, principalmente, quando você escolhe e aceita desagradar um grupo de pessoas para você agradar a sua própria verdade, o seu próprio posicionamento. Isso é posicionamento. Posicionamento não é agradar todo mundo. Posicionamento não é ficar em cima do muro. E um posicionamento bem construído, um posicionamento de valor, vale muito mais do que qualquer autoridade falsa. E quando você for executar o seu serviço, quando você for fazer o que você se propõe a fazer no seu posicionamento, faça da melhor maneira possível, com excelência, e com certeza você vai conquistar a autoridade, porque a autoridade se conquista, o posicionamento se constrói. Agora eu vou destrinchar tudo isso que eu falei aqui pra vocês com mais detalhes ao longo desse vídeo. Mas antes, se você quer continuar acompanhando a rotina de uma empresária de 19 anos que está se lapidando e também aprender várias coisas sobre posicionamento, marketing, redes sociais, estratégias de conteúdo e desenvolvimento
desenvolvimento pessoal. Então se inscreve aqui nesse canal, temos vídeos 3 vezes por semana. E lá no meu Instagram também eu posto várias coisas, inclusive todos os dias eu compartilho nos stories um pouco do meu dia a dia com vocês. Veja bem, o primeiro passo que você precisa se preocupar se você está vindo do zero é em construir um posicionamento de valor e que esteja alinhado com quem você realmente é, que tenha a ver com a sua essência e que você não passe por cima de princípios, de valores e você não deixe de ser quem você realmente é. Porque quando começa a ficar pesado postar conteúdo, quando começa a ficar, meu Deus, pera, agora eu preciso me arrumar. Não, eu não posso aparecer desse jeito na internet, senão o que as pessoas vão pensar? E é simplesmente você, sabe? Eu já vi tanta gente fazendo isso, gente, tanta gente. Meu Deus. Pessoas assim que eu vejo, que eu admiro, pessoas que são boas, pessoas que são legais, pessoas que são bonitas, divertidas, se preocupando em, não, calma aí. Para ter um posicionamento sério para eu vender para o meu cliente, eu preciso me preocupar com a forma como eu vou gravar, eu preciso fazer mais gestos, eu preciso... Gente, isso é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Posicionamento não é algo difícil, não é algo forçado, é algo natural, porque é quem você é. Por isso que eu digo que você primeiro precisa saber exatamente, ou pelo menos ter uma boa noção de quem você é, quais são seus princípios. Inclusive, na Lapidária, minha empresa de posicionamento de marcas, eu tenho um serviço chamado Lapidação Express. É um processo que dura 1 mês e meio, que é o primeiro passo para eu começar a trabalhar na marca de um cliente. Se o cliente chegar na minha empresa cru e quiser que eu comece a gerenciar as redes sociais dele, até porque não sou eu que gerencio, né? Hoje em dia eu tenho um time pra isso. Mas se o cliente quiser isso, ele vai precisar passar por esse processo de lapidação express, porque é necessário ter uma base, uma estrutura, quem é você, ter essa clareza antes de começar a criar qualquer tipo de conteúdo, ou então antes de começar a desenvolver estratégias de cursos, de marketing, de produtos. E o mais comum, gente, o mais comum no mercado hoje em dia são as pessoas que olham pra ponta do iceberg, ficam se preocupando em, eu quero vender isso, então eu tenho que falar com esse público aqui, então eu tenho que me posicionar dessa forma, então eu tenho que passar para as pessoas a imagem que eu já tenho vários resultados nisso, então eu tenho que criar conteúdos falando assim, assado, eu tenho que mostrar meu conhecimento de uma forma que não é você, não é isso que é para você fazer para se posicionar, não é isso. Se você quer vender na internet, inclusive esse é até um outro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês, se você quer vender na internet, se posicionar na internet, existe uma estratégia multicanais que ela vem depois de você alinhar o seu posicionamento. Mas faz parte. Por quê? Porque você precisa ser você mesmo, para você vender e para você conseguir viver uma vida leve profissionalmente falando. Você não vai fingir ser alguém que você não é, porque isso não se sustenta. Quando você consegue identificar quais são os seus padrões, quais são os seus interesses, quais bandeiras você defende, quais são as suas crenças de marca, quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil para você poder se posicionar, porque a partir disso você cria qualquer tipo de estratégia ou conteúdo. E inclusive é a partir disso que nasce a sua identidade visual. As cores que você usa na internet não vêm do nada. E outra coisa, esse clichêzinho de sempre usar as mesmas cores para determinados nichos, por exemplo, preto, cinza, dourado e branco. Essas cores fazem parte da Lapidária, inclusive, só que em proporções diferentes, né? Muitas marcas e pessoas acham que é usar essas 4 cores para passar uma imagem de uma marca sofisticada e elegante. Porque, querendo ou não, o dourado traz aquele ar de rico, o preto traz aquele ar de mistério, o branco, ele traz aquela leveza. Primeira coisa, toda identidade visual de valor tem preto e branco. Toda identidade visual. Só que são usados estrategicamente em proporções diferentes. Outra coisa, só dourado e cinza, todo mundo usa, não diferencia ninguém. Quantos advogados você não vê usando essa mesma paleta de cores? Quantos dentistas? Quantas clínicas de estética? Até a sua paleta de cor diz muito sobre você no seu posicionamento. E quando você tem autenticidade, você não usa as mesmas cores que todo mundo usa. Então até isso faz parte de um posicionamento de valor que lá na frente vai construir a sua autoridade. Então entenda uma coisa, se posicionar é você escolher um lado, escolher uma mensagem e defender essa mensagem com autenticidade. Posicionamento é muito sobre autenticidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. O Pablo Marçal é uma pessoa muito bem posicionada. Ele defende uma ideia e ele vai até o fim naquela ideia. Tem um grupo de pessoas que amam o Pablo, fazem tudo o que ele diz para fazer, seguem ele, vêm até Alphaville de todos os lugares do mundo. Eu falo isso porque eu tô incluída nesse ecossistema, sabe? Eu já trabalhei em uma empresa que fez parte do ecossistema do Pablo. Tenho muitos amigos também que vieram de outros estados do Brasil sem dinheiro para arriscar aqui em Alphaville e hoje em dia conquistaram grandes coisas. Por quê? Porque são pessoas que apoiam a mensagem do Pablo, porque ele está bem posicionado. E ele não se preocupa em agradar todo mundo. Ele não se preocupa que as pessoas que gostam de comer açúcar ou então que esquerdistas critiquem ele. Porque é natural. Quando você se posiciona, vai ter um grupo de pessoas que não vai gostar de você. É normal.
tá? Se você ficar tão preocupada assim em agradar todo mundo, se você se preocupar demais nisso e esquecer qual que é a bandeira que você levanta e defende, você nunca vai se posicionar. Cuidado com isso. Outro exemplo, eu amo esse exemplo porque eu me inspiro bastante nela. A Hannah Franklin. Ela tem um posicionamento muito disruptivo e completamente autêntico. Tem pessoas que concordam com uma empresária milionária, dá aula, vende cursos, palestra com roupas como as que a Ana usa. Não liga de ser ela mesma. Essas pessoas apoiam, sabe? Tem esse grupo de pessoas que admira essa criatividade. A Hannah não se preocupa se ela fala palavrão e isso desagrada um outro grupo de pessoas. A Hannah não se preocupa que algumas pessoas olham pra ela e falam assim: nossa, essa menina é séria mesmo? Até porque, como a autoridade dela já foi conquistada, ela está consistentemente defendendo essa bandeira dela, sendo ela mesma e tendo um posicionamento alinhado, a autoridade dela já foi conquistada. Então, até mesmo quem não concorda com profissionais que se vistam ou se portam da forma que a Hannah se porta, até eles não têm o que dizer, não tem como negar de que realmente funciona e que ela é boa no que ela faz e que tá tudo bem. Inclusive, ela fala sobre posicionamento, né? Então, ela defende essa ideia e ela provoca um pouco o mercado dela. Então, ela que fala sobre posicionamento, ela tá deixando mais do que claro que ser ela mesma, ser autêntica e saber fazer com excelência o que faz, isso vale muito mais do que um posicionamento com um blazerzinho e postura ereta. Sabe, gente, não é sobre isso. Hoje em dia, nós vivemos numa era tão permissiva que a gente não precisa mais parecer um bando de robozinho, todo mundo igual ao outro, para poder gerar valor. A internet permitiu isso. A gente rompeu barreiras de grupos de pessoas, de crenças, barreiras geográficas. Então, hoje em dia, por mais que seja elegante, por mais que sim, roupa passe uma mensagem, não estou dizendo que não, tá? Roupa passa uma mensagem. Se a sua mensagem for de uma mulher elegante ou de um homem elegante, no estilo Faria Lima, se for isso, tá tudo bem, faz sentido para você usar terno, faz sentido para você usar gravata, faz sentido para você usar blazer, usar uma calça alfaiataria, um salto escarpão, faz sentido com a sua mensagem, com o seu posicionamento, que inclusive vem dos seus arquétipos, os arquétipos que você mais utiliza, sabe? Então, é multifatorial. Não adianta você que tá começando do zero, você que tá se posicionando do zero, achar que basta você colocar um terninho, basta você colocar um salto e você vai conseguir se posicionar da forma que você deveria pra vender na internet. Vamos supor que você seja um dentista, tá se formando? Vou falar com uma dentista, vai. Uma dentista que tá se formando agora, quer começar a criar conteúdo pra internet, quer começar a se posicionar pra vender na internet. Até porque eu acredito fielmente que qualquer profissional, que principalmente os novos profissionais que não estiverem na internet, eles não existem praticamente. E se você tá nesse vídeo é porque você quer aprender a se posicionar na internet, então tá tudo certo. Você, como dentista, você se formou na faculdade, você provavelmente fez horas de treinamentos, você sabe o que você faz. Mas o que faz de você ser você como profissional? O que faz de você ser único? Qual que é a ideia que você defende, que você via que as pessoas na sua faculdade não defendiam muito? Ou então poucas defendiam, porque você era única naquela ideia? Obviamente que tem milhões e milhões de pessoas que pensam igual a você ou defendem a mesma ideia que você, e é justamente essas pessoas que você vai alcançar. Mas o que eu tô querendo dizer é, sai do óbvio, sabe? Escovar o dente todos os dias, passar fio dental, agende um horário comigo, clínica aberta. Se você não cuidar da sua gengiva vai começar a sangrar. Você tem que fazer regularmente uma limpeza dentária. Gente, todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso. Mas o que vai fazer você criar uma comunidade? O que vai fazer você criar um grupo de pessoas que defendem a mesma ideia que você? Pensa nisso. E é assim que você se posiciona. Aí o seu posicionamento é algo muito mais amplo. Existem muitos fatores que vão compor o seu posicionamento. Mas nesse momento, se preocupe com isso, em ser autêntico, em fazer da melhor maneira possível o que você se propõe a fazer, em atingir grupos seletos. Você não precisa atingir todos os grupos, você não precisa vender pra todo mundo só porque você precisa vender. Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. Lembre-se disso. Então, escolha um grupo e insista que você vende pra aquele grupo. E até uma pegada mais de física quântica. Sou formada também nisso, então posso te dizer com convicção. Quando você determinar quem é o seu cliente e você bater firme nessa tecla, por exemplo, eu vendo pra mulheres da classe A, mulheres ricas. Acredite, vai começar a chegar mulheres ricas pra você. Você vai começar a atrair esse tipo de mulher. Isso é uma lei da física quântica. Só que pra isso você precisa estar vibrando nessa frequência dessas pessoas. Como que você faz isso? Se posicionando. Tava falando aqui, adivinha, não tava gravando. Agora a gente vai falar de Golden Circle. Eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Mas tem um livro que eu recomendo que todos vocês leiam, que é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Tem um conceito que fala desse livro, que o Simon defende, que é o Golden Circle. Também em português, Círculo Dourado. O que é esse Círculo Dourado? O que é esse Golden Circle? No centro dele está o porquê de uma marca. Por quê? Qual que é o propósito? Por que ela existe? Por quê? Qual que é o seu porquê?
Você sabe responder isso? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder se você quer construir uma autoridade, começando do zero. Em volta dele tem o como. Como você traz esse porquê pro mundo. E em volta do como tem o quê? E por que é nessa ordem? Porque o porquê é o centro, é o início. Em volta dele vem o como. Já tem uma proporção maior. E o que é o que a pessoa faz para trazer esse como para a realidade, sabe? Vou te dar um exemplo. A Apple tem um porquê muito claro. Romper com o status quo. Ou seja, sair da normalidade, sabe? Por que você precisa ser igual a todo mundo? Por que você precisa ser desse jeito? Foi assim que a Apple arrasou avançando na tecnologia digital. Foi assim que a Apple trouxe várias inovações tecnológicas para o mundo. E tudo isso começou na mente de um visionário bem disruptivo. Ou seja, uma marca profissional nasceu de uma marca pessoal porque o porquê daquela marca estava muito forte. E ele é o centro de tudo o que é a Apple. Como eles fazem isso? Como eles rompem com o status quo? Com tecnologia, com aparelhos tecnológicos e avanços tecnológicos. E o que eles fazem para trazer esse como para a realidade? Celulares, softwares, tablets, MacBook, computador, relógio, várias coisas. E são essas coisas que o mercado adquire. Tanto que tem uma imagem que eu gosto bastante no livro, que é o mercado abaixo do Golden Circle. E o Golden Circle, na verdade, não é um círculo plano, é um cone. A pontinha desse cone é o porquê, que rege tudo que tá aqui abaixo. O mercado tá aqui. Com o que o mercado se conecta? Com o que da marca. E o como tá no meio de tudo isso. É o que liga o que no porquê, entende? Só que é um assunto bem complexo. O que eu deixo aqui de lição de casa pra vocês nesse vídeo? Leia esse livro ou assista sobre esse livro, porque ele é muito importante e defina claramente qual que é o seu Golden Circle. Descubra o seu porquê. Entenda como você vai trazer o seu porquê pra realidade. E veja o que você vai fazer pra trazer esse porquê pra realidade. Isso vai fazer toda a diferença em todo o seu posicionamento. E aí sim, vem a sua autoridade que você vai conquistar. Porque depois que você começa a se posicionar e atinge lá o seu mercado e começa a mostrar pra eles com constância o quão bom você é fazendo o que você faz, quando mais pessoas começam a se identificar com o seu porquê, mais autoridade você vai conquistar. É assim que nasce uma autoridade. Por meio do posicionamento que veio de uma clareza de saber quem eu sou, o que eu quero nesse mundo, como eu vou fazer para me posicionar nesse mundo. Começa aqui. Depois que você começa a se posicionar com autenticidade e com clareza, você começa a atrair um público e ao cuidar desse público que você está atraindo, você começa a construir a sua autoridade. Outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é que você precisa tomar muito cuidado com a sua imagem. E eu vou te explicar por quê. Você precisa tomar muito cuidado com a sua imagem porque ela precisa transmitir coerência. A sua imagem passa uma mensagem. Se você escolher se posicionar de determinada forma, que com certeza vai influenciar na sua forma de se vestir, na sua forma de se portar, na sua forma de falar, se você selecionar essa linguagem, se você selecionar essa imagem, você precisa saber que ela vai passar uma mensagem. Cuidado, é realmente essa mensagem que você quer passar? Avalie muito bem isso, porque se não for, vai ter ruído de comunicação. É aí que muita gente erra. E outra coisa, a sua imagem precisa ter congruência. Eu falei pra vocês que você não precisa ser de uma forma, se vestir de uma forma ou parecer ser de uma forma só porque o seu mercado quer. Sim, eu defendo isso, mas tenha congruência. Por exemplo, eu tenho meu estilo pessoal próprio, só que eu entendo que uma coisa é como eu vou me vestir para ir em um almoço de família, como eu vou me vestir para ir em uma festa à noite com as minhas amigas, como eu vou me vestir para ir pro shopping. Outra coisa é como eu vou me vestir para atender um cliente. Outra coisa é como eu vou me vestir para ir em uma viagem a trabalho. Tem diferença. Eu nunca vou chegar no meu cliente, principalmente se for homens ou se forem pessoas casadas. Porque sim, gente, tem isso, tá? Cuidado com isso. Se você for mulher e homem também. Existe esse respeito silencioso que tem por trás das nossas roupas, por trás da nossa vestimenta. E isso também vai te ajudar a conquistar a autoridade, tá? Imagina você chegar para atender um cliente. Eu falo isso, gente, com peso no coração, porque eu já passei por isso. Eu já errei nisso. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu comecei a atender como social media quando eu tinha 17. E eu tinha um estilo muito de 17 anos. E eu já fui pra reuniões de trabalho com sainha, sabe, curta, com uma roupa que eu usaria pra ir no shopping, por exemplo. Mas eu achei que estava elegante. Pessoas casadas. Nunca fui desrespeitada, graças a Deus, e nunca desrespeitei diretamente. Só que é um desrespeito indireto você chegar para fazer uma reunião com seu cliente que é homem e você está com uma roupa que não é congruente com aquela situação. Percebe? Você está indo fazer uma reunião de trabalho. Então, use uma roupa que seja congruente. Isso não quer dizer que você tem que usar alfaiataria ou terninho. Não. Mas, por exemplo, princípios básicos. Pouco corpo, mais roupa. Acho que só isso resume. E principalmente, sem desleixo. Uma coisa é despojado, outra coisa é desleixado. Só que isso aí também fica pra outro vídeo. Mas se você tá começando do zero, você precisa entender. A sua imagem passa uma mensagem. Ela precisa passar a mensagem autêntica da sua marca. Sim.
mas ela precisa também ser congruente com os ambientes que você vai frequentar e com as pessoas que você vai atender. E por fim, não tente criar um branding falso na internet. Tô cansada de ver pessoas que são de um jeito no offline e um jeito que as pessoas gostam, que elas são queridas, mas na cabeça delas, elas precisam ser sérias, ser alinhadas, ser maduras, e elas acabam escondendo todo aquele lado que faz delas quem elas são. Tem uma amiga muito querida, ela é bem despojada, bem brincalhona, bem divertida, ela fala umas coisas meio... E ela é despojada assim. Eu vejo claramente que ela tem um arquétipo rebelde e o bobo da corte. Só que ela tentou passar uma imagem na internet. E eu posso falar isso porque eu tô fazendo um reposicionamento dela. Então eu tenho total propriedade pra falar sobre essa imagem dela que ela construiu. Ela não vai brigar comigo, né, amiga? Mas ela tentou passar uma imagem de uma mulher séria, robusta. Chegou um momento também que ela tentou transparecer muito o arquétipo da amante, sabe? E isso causou tanto ruído na comunicação dela e ficava pesado, porque ela sempre tinha que se preocupar com: não, pera, mas eu tenho que passar assim porque as pessoas têm que pensar isso. Não é sobre o que as pessoas têm que pensar. Se você estiver alinhado com quem você é e seguindo princípios do posicionamento, então, meu amigo, eu vou te dizer, as pessoas vão pensar. É natural. Então, para de se preocupar com o que as pessoas vão pensar, porque elas vão. O que importa é que você esteja se alinhando com o seu posicionamento autêntico. Isso que importa. Que você esteja alinhado com quem você realmente é. Que você esteja congruente com a mensagem que você quer passar e com o público que você quer atingir. Mas não tente criar um branding falso. Até porque não se sustenta e as pessoas percebem. Eu conheço várias pessoas que são uma coisa na internet e quando você vai ver o offline delas, elas não são aquilo. E ultimamente, eu tenho estado envolvida num ambiente de pessoas que atendem um público high ticket, né? Que inclusive é o público que eu atendo. E assim, gente, existe um mito nesse público, nesse posicionamento, de pessoas que acham que precisam vender status, precisam parecer fazer parte daquele grupo para poder conseguir vender para aquele grupo. Mas essa não é a realidade. Até porque pessoas que são ricas de verdade sabem reconhecer quem não é. Pessoa que é rica, ela sabe olhar pra você e falar: você não é rico. Porque ela conhece o que é ser rico, sabe? Eleva mais a sua percepção de autoridade pra essa pessoa se você se mostrar ser realmente quem você é. Por mais que você ainda não esteja nadando em dinheiro, ainda não esteja com uma Porsche na garagem, com uma mansão, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem tá começando do zero não tem uma Porsche, uma mansão, geralmente, né? Não tem. Você tá construindo agora seu posicionamento. Isso significa que você nunca vai ter? Óbvio que não. Eu não defendo isso. Você vai ter um dia, se você fizer tudo o que você precisa fazer pra conquistar. Mas se você quer atingir esse público, você não precisa parecer ser rico. Não é isso que atrai eles. Eles querem pessoas que resolvam o problema deles. Não importa se você é rico ou não. Você tem que ser respeitoso, ético, você precisa ser congruente, você precisa ser autêntico e você precisa ser também profissional. Excelente. Você não precisa ser rico. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque eu conheço e vejo pessoas que tentam passar uma imagem de serem ricas na internet, postando vídeos e fotos em carros que elas não têm, com bolsas que elas não têm, com aparelhos que elas não têm, acessórios que elas não têm. Já vi vários casos desses. Inclusive de pessoas que já têm condições melhores, só que ainda não são milionárias. Não esbanjam tanto dinheiro, mas querem parecer que esbanjam, porque acham que é isso que vai vender a imagem que eles precisam. E assim, pode até enganar algumas pessoas, pode até funcionar por um tempo, mas não se sustenta. E é aí que você precisa tomar cuidado, pra você não cair nessa armadilha. E sem contar, gente, que é muito feio. É muito feio. É muito antiético, antinatural. Seja você mesmo, tá tudo bem. Se você tá começando um posicionamento do zero, assim como eu, tá tudo bem se você não tiver ainda morando nos melhores bairros do Brasil, ainda numa das melhores casas, nos melhores imóveis do seu condomínio ou de alguma cidade. Tá tudo bem, ninguém começa grande. E isso é o que mais gera valor. E é assim que você vai conquistar uma autoridade verdadeira e que vai se sustentar. Seja você mesmo, seja autêntico, cuidado com a sua imagem e vá com tudo. Tem muito mais coisa por trás de um posicionamento de valor. Mas nesse vídeo é isso que eu deixo pra vocês. Espero que tenha te ajudado. Se você tá assistindo até aqui, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo toda semana, 3 vezes por semana. E não deixe de colocar a sua opinião ou as suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.